Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que você esteja vendo, mas o importante é você estar aqui. Então, muito obrigado de antemão. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Barbosa. Ah, bom, quando disse você uma vez é professor, você eternamente é. Então, eu sou um professor, né, que não está em atividade mais. E hoje também trabalho com tecnologia na parte comercial de tecnologia, tá? Então, trabalho com vendas e numa empresa extremamente boa, onde eu estou muito feliz. Mas estou me apresentando assim rapidamente para quê? Para dizer que eu estou iniciando esse projeto, que é um projeto que eu tô querendo fazer há muito tempo. Ligar a câmera, falar com vocês, né? Dizem que muita gente fala assim: ah, comecei no YouTube porque eu gosto de me comunicar e falar bobagem. Eu sou muito bom em tanto me comunicar quanto falar bobagem, então estou muito feliz com isso. E aí eu tomei essa iniciativa porque eu tenho ao meu lado uma pessoa que me incentiva muito a isso. É uma pessoa que me empurra quando eu estou subindo e é uma pessoa que não me segura quando eu estou caindo. Então, ah, decidi, vamos lá, e vou começar. Aqui no YouTube eu estou fazendo isso mais com um foco pessoal e acadêmico, né? Então tô criando alguns materiais online também para entrar realmente no digital, né, que é uma coisa que eu gosto muito e, poxa, acho que demorou para entrar, tô desde 2015, né, comecei a dar aulas em 2015, né, e parei faz alguns anos, mas acho que isso já demorou para se fazer, né, então estava me faltando coragem e a coragem chegou, né. E na outra rede eu tô fazendo uma parte mais de entretenimento, então eu faço ali transmissões, assistindo jogos de futebol ou até jogando alguma coisinha e tal. Então depois vocês podem conferir também, vai ser sempre muito bem-vindo, tá? Vamos lá. Eu acho que o primeiro vídeo eu vou dedicar a alguma coisa que faz parte do meu background de professor, né? Existem algumas perguntas que as pessoas sempre me fizeram, mas a principal era como que eu aprendi o idioma, né? Lembrando que eu fui professor de inglês, né? Também professor de lógica de programação e informática, coisas não tão próximas umas às outras, né? Mas o inglês foi o meu destaque, né? Eu sou formado em letras, também sou formado em tecnologia, e aí sempre me perguntam como é que eu aprendi. Ah, eu boto muito culpa na minha vida passada, ou seja, quando ainda morava com meus pais, ou quando eu era pequeno, e principalmente por conta do meu irmão mais velho, né? Ah, a gente tem uma diferença de idade de 10 anos, então quando eu tinha 5, 6, que ali você ficava ali do seu jeitinho lá, quietinho ou não, ou aprontando, né? Meu irmão já tinha 15, 16, então. E ele sempre foi um cara que consumiu muito música e jogos, né? E quando a gente tá falando, né? Eu tenho 34 incompletos, então sou de 92, a gente tá falando do milênio passado. Todos os jogos eram em inglês, né? Não existia jogo traduzido, isso nem era um sonho, né? Chegava, não passava na cabeça de ninguém. E aí eu sempre ficava acompanhando ele, como eu sempre gostei muito também de assistir, além de jogar. E eu acho que eu fui pegando pouco a pouco, e aí eu perguntava pra ele, ele já sabia de alguma coisa. Agora, como ele aprendeu aí é um outro mistério, mas eu acho que foi num estudo mesmo. E quando a gente tá falando da década de 90, a gente tá falando de coisas feitas no papel, né? Não tinha essas ferramentas todas que tem, como um translator, como um Duolingo, enfim, qualquer outra ferramenta que você pensar aí, não existia, né. Existiam os CDs, né, quando você comprava um um livro de inglês ali, independente da editora, vinha um CD com atividades ou com exercício e tudo mais, e existia o dicionário. Então eu sempre fui um cara que, por curiosidade mesmo, por questão de curiosidade, olhava muito o dicionário, né. E aí fui crescendo, tudo mais, foi se passando, então mais contato, assim, sempre em escola. Para falar que eu nunca estudei em escola de idioma, eu estudei 1 ano numa escola aqui da região de Jundiaí, né, onde eu resido, e foi legal, foi uma experiência muito bacana. Minha professora era sul-africana e aí até isso veio um pouco do interesse de conhecer, né, a África do Sul, como eu venho a conhecer em 2020, né. Bom, nesse 1 ano até fiquei meio bravo, porque eu ia super bem no inglês, mas eu fui classificado como A2, né, que era basicamente
um pré-intermediário, né, eu falei: "Poxa, mas aí eu vi o pessoal da minha sala com tanta dificuldade e eu assim", é porque a forma que a gente aprende aqui, principalmente no sistema educacional brasileiro, é uma forma que não é tão interessante, né. É uma forma que atrasa um pouco, né, porque a gente aprende primeiro a ler e a escrever e depois a ouvir e a fala, não tem nada a ver, isso deveria ser completamente ao contrário, mas vou deixar isso para um outro vídeo. Então todo o meu background ele veio praticamente de um autodidata, né, e essa é uma característica que eu tenho, aí você pode chamar de dom, pode chamar de qualquer outra coisa, mas eu acho que é uma habilidade treinável, né, onde você se coloca à frente de tudo e fala assim: "Bom, num tempo livre, não sei o quê, por que não fazer uma leitura ou fazer tirar um certificadinho, tal, não sei o quê". Existe um preconceito com pessoas que tenham, sei lá, mais de 80 certificados aí de cursos, só que eu acho que aprender nunca é demais, por isso que eu acredito ainda na educação, né, por mais que a gente tem muitos desafios aí, dentre eles, desafios que eu não tenho ainda muita competência para falar sobre, mas eu acredito na educação e eu acho que é isso que melhoraria principalmente o nosso país, né. Voltando a falar, porque não costumo perder o fio, então eu aprendi muito autodidata. E aí em 2015, aliás, no réveillon de 2014, eu fui convidado para fazer uma prova, né, então me apliquei, mandei um currículo para uma escola de inglês que ia abrir numa cidade vizinha aqui de Jundiaí. Fiz a prova, na hora até sair da prova e falei assim: "Nossa, não deu". E aí tive a feliz notícia, né, eu trabalhava também, em conjunto com uma empresa de tecnologia também, mas eu trabalhava de suporte técnico e eu odiava estar lá. É, a verdade é essa. Se você vê esse vídeo trabalhou comigo, desculpa, eu odiava trabalhar como suporte técnico. É realmente um negócio que até eu sei que eu fui bem, mas nossa, era muito estressante. E aí eu resolvi ser professor, né, eu gostei das aulas, tudo. Primeiro trabalhei com crianças e alunos do básico e depois eu fui conforme meu inglês foi evoluindo, né, eh, eu também fui evoluindo nas questões dos alunos, né, então fiz lá um curso que a escola na época, ofereceu, que era o Teachers Training Course, o TTC, e ali tive estudo de gramática, enfim. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante, você aprende muito mais ensinando do que estando desse lado aí, né. Então quando você tem a oportunidade de ensinar alguma coisa, você vai aprender muito mais do que você acha. A ponto de eu ter muito mais segurança com gramática em inglês do que em português, né. Apesar que na faculdade eu estudei também a parte de português, mas enfim. Hã, então eu acho que a minha questão aqui foi uma junção de paixão com tempo livre, né, porque de uma certa forma quando você é mais novo você tem muito mais tempo livre do que quando você se torna adulto. Hã, e com uma certa facilidade, eu devo dizer que graças ao papai do céu e a minha mamãe que está ao lado do papai do céu, hã, eu sempre fui um cara que se dedicou bastante à escola, né. Principalmente os primeiros anos, né. Nos últimos anos eu fui mais como característica, fui mais indo pra parte da conversa, tanto que minha mãe era sempre chamada pra falar de: "Ah, o Douglas é excelente", mas nossa, conversa demais, né. Minhas professoras ficavam doidas, mas graças a Deus, assim, nunca tive dificuldade, sempre fui muito bem, né. Hã, e é isso, e eu me dediquei muito tempo, né, dando aulas também, não só em escolas de idioma, mas me aventurei a ser professor particular. É um desafio e tanto, porque infelizmente qualquer crise financeira que acontece em qualquer família, a primeira coisa que se larga é o curso de inglês, e isso é um desafio tremendo, né, para os professores, né, que dependem disso, né, como ganha-pão. Mas faz parte e a gente poderia ter eu acho que a gente poderia ter um país muito mais bilíngue, português e inglês, se a gente tivesse sido estimulado desde o começo, e acho que faltou um pouco isso, né. Mas deixa eu só aqui tudo ao vivo, tá. Vou pausar aqui, preciso pegar uma encomenda e eu já volto. Tá vendo, corte seco, porque eu pausei a gravação. Mas agora estamos aí, não vamos ser mais interrompidos, ok? Então só voltando só, eu acho que a gente não tinha muita obrigação, a gente não tinha muita cobrança na parte de aprender o inglês por conta do passado, mas hoje em dia isso mudou, né. Hoje em dia, as escolas já desde o começo estão colocando, né, eu tive prazer de trabalhar em um programa bilíngue muito bacana, que hoje ainda se faz presente na escola, uma escola que eu tenho um carinho enorme por ter trabalhado por lá.
e que eu simplesmente não continuei por conta de oportunidades da vida, né. Eu recebi uma proposta para fazer um processo seletivo em uma empresa multinacional, para trabalhar numa parte de prospecção de vendas, né, outbound, inbound, etcétera. E aí deu certo e eu tô aqui até hoje, né, tô trabalhando nessa função até hoje. Mas eu ainda tenho uma paixão grande por ensinar. Só que, além de tempo, fica muito difícil você manter uma estrutura, trabalhar numa escola e tudo mais, porque senão se você trabalha cerca de, sei lá, 80 horas semanais, e aí você não vive, né. Então, a minha ideia vai ser digitalizar tudo isso, né. Então, o canal no YouTube vai ser um modo para eu trocar ideia com vocês, eu quero que os vídeos sejam dessa forma mesmo. Hã, não tem muita edição, liguei a câmera, comecei a falar, pra gente estar trocando ideia mesmo, acho que tem vídeos muito bem produzidos, mas, fica muito distante, né, do público em si, crítica nenhuma, é só a minha percepção. Pode ser que esse vídeo vocês olhem e falem: "Nossa, que amador, que estrutura nada a ver", enfim, acho que cada um tem a sua percepção. Todos vocês vão ser muito bem-vindos aqui. Vou falar sobre ensinar idiomas, vou falar sobre coisas de áreas profissionais de forma geral. Hã, queria mostrar a importância de como o inglês já não é mais um diferencial e é um essencial hoje em dia para você estar numa boa empresa. Aliás, existe má empresa? Existe, mas é muito pior não estar trabalhando. Mas se você tem o idioma, com certeza o caminho para você ir para aquela empresa que você tanto sonha, enfim, ou até mesmo montar um próprio negócio e expandir o seu negócio, você ter o inglês é crucial, né. Eu tô aqui no interior de São Paulo, tem muita presença de falantes do inglês aqui, né. O estado de São Paulo por si só recebe muita gente diferente, enfim, eh, esse não é realmente o ponto, mas, hã, queria convidar vocês também para acompanhar isso, tá. Então, é um projeto paralelo que eu faço ao meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo, coisa muito rápida para se falar, né. Hã, e eu acho que todo mundo já você já possui o que precisa para aprender, você só tem que realmente começar. É a mesma coisa de eu aqui com essa plataforma de vídeos aqui, tá bom? Quando eu for lançando os cursos e for lançando materiais, os livros que eu tô querendo lançar todos, vocês vão saber. Por enquanto, tá tudo ainda num rascunho, mas quando eles forem saindo, com certeza, vocês que vão estar no meu canal, que vão estar me seguindo aí no Instagram, eu tenho dois Instagrams, um é mais pessoal, o outro é um profissional, que eu vou deixar aberto para essa parte mesmo, que é o me.dog.tutoring, né, de tutor. Quero abrir também um espaço para uma mentoria. Trabalhei com mentorias também, junto com um grande amigo meu, que entende muito mais de digital do que eu. Inclusive, vou pedir ajuda para ele me ajudar nesse canal do YouTube aqui, e a divulgar, inclusive. E, bom, vamos falando. O que forem surgindo aí lá no Instagram a gente vai batendo papo, vocês vão me dando feedback, aqui mesmo, se vocês quiserem comentar. Sejam super bem-vindos. Muito obrigado. Que vocês tenham um domingo muito abençoado. Vai ter Copa, vai continuar a Copa do Mundo e eu espero que na semana que vem, né. Frequência de vídeos. Estou pensando aí pelo menos se não for todos os dias, pelo menos um a cada 2 dias, tá. Porque tem que ter assunto pra caramba pra falar, né. Mas enfim, é isso. Espero que o próximo vídeo, se a gente for falar próximo ali do jogo do Brasil e Haiti, eu esteja um pouco mais animado para falar sobre isso. Eu gosto muito de falar de esportes. Mas aqui eu vou separar realmente o YouTube para outros tipos de assuntos. Se você quiser, depois ali na minha rede social ali do Doug Tutor, eu vou disponibilizar o link da outra rede social também. Tá bom? Gente, tamo junto. Muito obrigado e boa sorte aí com estudos e a vida. Valeu.